Capítulo 49. Controle. Ótimo! Arnold disse na sala de controle. O Rex apagou. Ele empurrou a cadeira e sorriu ao acender o último cigarro, dispensando o maço vazio. Pronto. Era o último passo para pôr o parque nos eixos. Precisavam apenas ir lá e pegá-lo. Filho da mãe! Muldoon xingou, olhando para o monitor. Eu acertei ele no final das contas. Olhou para Gennaro. Ele demorou 1 hora para sentir o efeito. Henry Wu fechou a cara ao observar a tela. Corre o risco de se afogar se ficar naquela posição. Não vai se afogar, Muldoon garantiu. Eu nunca tinha visto um animal tão difícil assim de se abater. Creio que precisamos ir até lá logo para pegá-lo. Arnold disse. É o que a gente vai fazer, Muldoon respondeu, mas não parecia muito animado. Trata-se de um animal valioso. Eu sei que ele é valioso, Muldoon retrucou. Arnold voltou-se para Gennaro. Não resistia a um momento de triunfo. Eu gostaria de registrar que agora o parque voltou completamente ao normal. Não importa o que o modelo matemático do Malcolm afirma. Nós temos o controle completo dessa situação. Gennaro apontou para a tela atrás da cabeça de Arnold. Mas o que é aquilo? Arnold se virou. Era o quadro de condição geral do sistema, no canto superior da tela. Normalmente ficava vazio. Arnold surpreendeu-se ao ver que apresentava uma mensagem em amarelo. Força auxiliar baixa. Por um momento, não entendeu. Como a força auxiliar poderia estar baixa? Trabalhavam com a força principal, não a auxiliar. Pensou que poderia ser um teste de rotina da força auxiliar, talvez do nível dos tanques ou das baterias. Henry, Arnold chamou-o. Dê uma olhada nisso. Está trabalhando com a força auxiliar? Wu indagou. Não. Mas dá a impressão de que está. Não pode ser. Chame a tela de verificação do sistema. Wu sugeriu. Aquilo indicaria as condições operacionais nas últimas horas. Arnold teclou o comando e eles ouviram o zumbido da impressora no canto da tela. Wu foi até lá. Arnold olhou para a tela. A mensagem passou de amarelo para vermelho e dizia agora: falha na força auxiliar. Os números começaram uma contagem regressiva, a partir de 20. Mas que diabos está acontecendo, afinal? Arnold perguntou. Cautelosamente, Tim avançou alguns metros na trilha barrenta, iluminada pelo sol. Olhou para a piscina da cachoeira e viu o tiranossauro caído de lado, flutuando. Tomara que ele esteja morto, Alexis disse. Tim notou que não. O peito do dinossauro ainda se movimentava e um braço tremia. Mas havia algo de errado com ele. Então, Tim viu o cilindro metálico na cabeça, perto da orelha. Ele foi atingido por um dardo, falou. Que bom!
Alex suspirou. Ele quase comeu a gente. Tim observou a respiração difícil do animal e sentiu-se inexplicavelmente triste ao ver o tiranossauro naquele estado. Não queria que morresse. Não é culpa dele, Lex. Ah, não é culpa dele. Alexis ironizou. Ele só quase comeu a gente, mas não é culpa dele. Ele é carnívoro, Lex. Ele só seguiu o instinto dele. Ah, é? Você não ia falar isso Alexis disse. se você tivesse dentro da barrigona dele agora. Depois, o som da cachoeira mudou. De um ruído ensurdecedor, passou a um murmúrio suave. A cortina de água diminuiu, tornou-se um fio e parou. Time, a cachoeira parou! Alexis gritou. Agora pingava como uma torneira que não fora completamente fechada. A piscina, na base, acalmou-se. Eles pararam perto do topo, na fenda cheia de máquinas, e olharam para baixo. As cachoeiras não pararam. Alexis disse. Tim balançou a cabeça. Deve ser a força. Alguém desligou a energia. Atrás deles, as bombas e filtros pararam de funcionar, um a um, e as luzes piscaram. Todas as máquinas pararam. Depois, ouviram um estalo de mola que se soltava, e a porta, marcada Manutenção 04, se abriu. Grant saiu, piscando com a luz forte. Bom trabalho, crianças. Conseguiram abrir a porta. Mas a gente não fez nada. Alexis respondeu. A força acabou. Tim informou. Não faz mal, Grant disse. Venham ver o que eu achei. Arnold arregalou os olhos em estado de choque. Um a um, os monitores escureceram e depois as luzes se apagaram, mergulhando a sala de controle em confusão. Todos começaram a gritar ao mesmo tempo. Oldham abriu as persianas para deixar entrar um pouco de luz. Wu leu o informe retirado da impressora. Olhem só para isso, alertou. Você desligou o sistema às 5 da manhã e quando você ligou novamente, ele passou a usar a força auxiliar. Wu concluiu. Meu Deus, Arnold murmurou. Aparentemente, a força principal estava fora de uso desde o momento em que o sistema fora desligado. Quando o acionaram novamente, operaram só com a força auxiliar. Arnold considerou isso muito estranho, mas de repente se deu conta de que era normal. Fazia sentido. Deveria acontecer mesmo. O gerador auxiliar fora ligado primeiro porque precisavam de uma carga alta para acionar o gerador principal. O sistema fora planejado para reagir assim. Mas Arnold nunca tivera a oportunidade de desligar a força principal. Quando as luzes e telas voltaram a funcionar na sala de controle, não lhe ocorrera que a força principal não havia sido restaurada. Desde aquele momento, o parque estava sendo mantido em funcionamento pela força auxiliar. Nesse meio tempo, tinham procurado pelo Rex e feito várias outras coisas, o que havia sido lamentável. Na verdade, as consequências só agora começavam a ficar claras. O que é que essas linhas querem dizer?
Muldoon perguntou, apontando para a lista. 5 horas, 14 minutos e 57 segundos. Aviso. Status da cerca. Operativo, força auxiliar. Significa que um aviso foi enviado aos monitores da sala de controle. Arnold disse. E se referia às cercas. E você viu esse aviso? Arnold fez que não com a cabeça. Não, eu acho que eu estava conversando com você enquanto percorria o parque. Eu não vi nada. E o que é que significa aviso, status da cerca? Bem, naquele momento eu não sabia, mas nós estávamos funcionando com a força auxiliar e o gerador auxiliar não produz amperagem suficiente para eletrificar as cercas e de modo que ficaram automaticamente desligadas. Muldoon empalideceu. As cercas eletrificadas estavam desligadas. Estavam. Todas elas. Desde as 5 da manhã. Nas últimas 5 horas. Sim. Até mesmo as cercas do Raptor. Arnold suspirou. Sim. Meu Deus do céu. Muldoon disse. 5 horas. Os animais podem ter escapado. E, de repente, ouviram um grito ao longe. Muldoon começou a falar muito depressa. Percorreu a sala, distribuindo os rádios portáteis. O Sr. Arnold vai para o abrigo de manutenção e vai ligar a força principal. Dr. Wu, fique na sala de controle. É a única pessoa que pode lidar com o computador. Sr. Hammond, volte para o alojamento. Não discuta comigo. Saia imediatamente. Tranque os portões e fique lá dentro até receber novas instruções minhas. Eu vou ajudar Arnold com os Velociraptors. Ele se virou para Gennaro. Gostaria de viver perigosamente mais uma vez? Não. Gennaro disse, pálido. Tudo bem, então fique com os outros no alojamento. Muldoon falou ao grupo. É só por enquanto. Agora vamos lá. Hammond protestou. O que pretende fazer com os meus animais? A questão não é essa, Sr. Hammond, Muldoon disse. A questão é, o que é que os animais pretendem fazer com a gente? Cruzando a porta, ele disparou pelo corredor, até seu escritório. Gennaro o acompanhou. Mudou de ideia? Muldoon indagou. Você vai precisar de ajuda. Vou mesmo. Muldoon entrou na sala cuja porta dizia Supervisor dos Animais. Pegou o lançador de foguetes cinza e destrancou um armário na parede atrás da sua mesa. Havia 6 cilindros e 6 caixas. O problema desses malditos dinossauros, comentou, é com o sistema nervoso por causa do tamanho deles. Demoram a morrer, mesmo com um tiro no cérebro. E possuem uma ossatura forte. As costelas grossas tornam um tiro no coração muito arriscado. E é difícil imobilizá-los acertando nas pernas. Sangram devagar, morrem devagar. Ele jogou um cinto grosso para Gennaro. Leve isso. Gennaro afivelou o cinto e Muldoon entregou-lhe os projéteis. Nossa única esperança é explodir os malditos animais. Infelizmente, nós só temos 6 projéteis aqui. E há 8 raptores no cercado. Vamos logo, fique perto de mim. Está com os projéteis.
Muldoon saiu apressado pelo corredor, olhando para baixo, onde ficava o caminho que levava ao abrigo de manutenção. Genaro o acompanhava, ofegante. Chegaram ao térreo e cruzaram as portas de vidro. Muldoon parou. Arnold, de costas para o abrigo da manutenção, estava cercado por 3 raptores que se aproximavam dele. Arnold pegara uma vara e gritava com os animais, gesticulando muito. Os raptores se espalharam em volta dele, em leque. Um ficou no meio, os outros 2 nas laterais. Coordenados, espertos, Genaro arrepiou-se. Agiam em conjunto. Muldoon já estava ajoelhado, levando o lançador de foguetes ao ombro. Carregue, ordenou a Genaro, que enfiou o projétil. Houve um zumbido elétrico. Nada aconteceu. Você o colocou ao contrário, Muldoon constatou, virando o cano para baixo. O projétil caiu nas mãos de Genaro, que o enfiou na posição certa. Os raptores rosnavam para Arnold quando o animal da esquerda simplesmente explodiu. A parte superior do corpo voando no ar e o sangue se espalhando como um tomate pisado nas paredes do prédio. A parte inferior do corpo caiu no chão, as pernas e a cauda agitando-se. Isso vai dar um susto neles, Muldoon disse. Arnold correu para o abrigo de manutenção. Os Velociraptors viraram na direção de Muldoon e Genaro. Separaram-se ao se aproximar. Ao longe, em algum ponto próximo ao alojamento, ouviram gritos. Pode acontecer um desastre. Genaro apavorou-se. Carregue, Muldoon disse, seco. Henry Wu escutou as explosões e olhou para a porta da sala de controle. Passeou entre os consoles e parou. Queria sair, mas sabia que precisava ficar na sala. Se Arnold conseguisse religar a força, mesmo por 1 minuto, Wu ativaria o gerador principal. Ele precisava ficar na sala. Ouviu alguém gritar. Parecia a voz de Muldoon. Muldoon sentiu uma dor lancinante no tornozelo. Rolou por uma encosta, ergueu-se e correu. Olhando para trás, viu Genaro correndo na direção oposta, para a floresta. Os raptores ignoraram Genaro, mas perseguiam a ele, Muldoon. Estavam a menos de 20 metros. Muldoon gritava o mais alto possível enquanto corria, pensando vagamente em que direção poderia ir. Pois sabia que restavam uns 10 segundos antes de que fosse alcançado. 10 segundos. Ou menos. Ellie precisou ajudar Malcolm a se virar, enquanto Hardin injetava a morfina. Malcolm suspirou e se deitou. Enfraquecia visivelmente a cada minuto. No rádio, ouviu gritos fracos e explosões abafadas vinda do centro de visitantes. Hammond entrou no quarto. Ele está bem? Perguntou. Está aguentando, Hardin disse. Delira um pouco. Deliro coisa nenhuma, Malcolm protestou. Eu estou muito consciente. Eles ouviram os barulhos no rádio. Pelo jeito, há uma guerra lá fora. Os raptores escaparam, Hammond contou. Escaparam, Malcolm
Respirava com dificuldade. Mas como, como uma coisa dessas foi acontecer? Houve um colapso no sistema. Arnold não tinha percebido que ele operava com a força auxiliar e as cercas ficaram desligadas. Sei. Vai pro inferno, seu maldito metido. Se eu me lembro bem, Malcolm disse, eu predisse que as cercas falhariam. Hammond suspirou, sentando-se, esgotado. Se dane tudo. Você deve ter notado que, no fundo, pretendíamos fazer algo muito simples aqui. Meus colegas e eu descobrimos há vários anos que era possível clonar DNA de um animal extinto e produzi-lo. Parecia ser uma ideia maravilhosa, uma espécie de viagem no tempo. A única viagem no tempo possível. Trazê-los de volta à vida, por assim dizer. E como era tão excitante e possível, nós decidimos tentar, compramos a ilha e implantamos o projeto. Tudo muito simples. Simples, Malcolm disse, arranjando forças para se sentar na cama. Simples. Você é mais tolo do que eu pensava, Hammond. E eu já pensava que era bem tolo. Doutor Malcolm, por favor, Ellie censurou, tentando fazer que se deitasse de novo. Mas Malcolm se recusou. Ele apontou para o rádio, de onde vinham gritos desesperados. O que está acontecendo lá fora? Eis aí a sua ideia simples. Simples. Você, você cria novas formas de vida sobre as quais não sabe coisa alguma. O Dr. Wu nem conhece o nome dos animais que fabrica. Ele, ele não se preocupa com os detalhes, como o nome dos seres que ele produz. E, e muito menos com o que na realidade são esses animais. Criaram muitos, muitos em pouquíssimo tempo. Nunca aprenderam nada a respeito deles, mas vocês esperavam que se comportassem direitinho, afinal vocês os geraram, vocês eram os donos deles, mas esqueceram-se de que se tratavam de que vocês, na verdade, que vocês lidavam com criaturas vivas, na verdade, criaturas que possuem que possuem inteligência própria, que poderiam não se comportar como era esperado. E vocês se esqueceram de que sabiam muito pouco, e daí vocês agiram como pessoas incompetentes, fazendo as coisas que chama frivolamente de simples. É, meu Deus, meu Deus. Malcolm se deitou, tossindo. Sabe o que é de errado no poder da ciência? Continuou. Trata-se de uma forma de riqueza herdada. Sabe o quanto as pessoas que nascem ricas são idiotas? Hammond resmungou. Do que é que você está falando? Hardin fez um sinal, indicando que Malcolm delirava. Malcolm piscou o olho. Eu vou explicar que eu estou dizendo. A maior parte dos poderes exige um sacrifício substancial de quem o deseja. Existe um aprendizado, uma disciplina que, que dura anos. Isso vale para diversos tipos de poder.
a presidência de uma grande empresa. Faixa preta em karatê, guru espiritual, seja o que for, exige tempo, prática, esforço. Você precisa abrir mão de muitas coisas para chegar lá. É necessário que dê muita importância ao que almeja. E quando consegue chegar lá, tem o poder. Não pode ser dado a outro. Existe dentro da pessoa. Literalmente, é o resultado da disciplina. E esse processo tem um aspecto que é interessante. Quando uma pessoa adquire a habilidade de matar com as mãos nuas, também amadureceu a ponto de não sair por aí matando gente. Esse tipo de poder traz consigo um controle. A disciplina necessária para conseguir o poder modifica a pessoa, ensinando a não abusar dele. Mas o poder da ciência é como uma fortuna herdada, não exige disciplina. A pessoa lê o que os outros escreveram e dá o passo seguinte. Isso pode ser feito na juventude. Progride-se rapidamente. Não há a necessidade de décadas de disciplina. Não há mestres. Os velhos cientistas são ignorados. Não há a humildade perante a natureza. Só se pensa em riqueza rápida, na fama. Minta, falsifique, engane. Tudo bem, ninguém liga. Nem você e nem seus colegas. Ninguém vai criticá-lo. Não há regras. Todos tentam fazer a mesma coisa. Criar algo grande e depressa. Malcolm fez uma pausa para respirar e retomou o raciocínio. E como sobe no ombro de um gigante, pode conseguir sucesso rapidamente. Nem chega a entender direito o que faz, mas prepara textos, faz a patente e daí quer vender e vender. E o comprador tem ainda menos disciplina. Ele simplesmente adquire o poder como qualquer mercadoria. O comprador nem sabe que a disciplina pode ser necessária. Sabe do que ele está falando? Hammond tornou a perguntar. Ellie fez que sim com a cabeça. Pois eu não entendi, Hammond disse. Vou repetir, Malcolm disse. Um faixa preta de karatê não sai por aí matando gente com as mãos. Ele não perde a paciência e assassina a esposa. A pessoa que mata é aquela que não tem disciplina, escrúpulos, que comprou o poder de matar adquirindo uma 38 na loja. Esse é o tipo de poder que a ciência fornece e autoriza. Por isso você pensou que construir esse local fosse simples. Mas era simples, Hammond insistiu. Então por que é que não funcionou, que deu errado? Tonto de tanta tensão, John Arnold abriu a porta do abrigo de manutenção e entrou. Estava escuro lá dentro, negro. Ele deveria ter se lembrado de que não haveria luzes. Sentiu o ar frio, as dimensões cavernosas do espaço vazio, estendendo-se 2 pisos para baixo. Precisava encontrar a passarela e tomar cuidado para não quebrar o pescoço. A passarela. Ele tateou como um cego, até se dar conta da inutilidade de seu esforço. O único jeito era iluminar o abrigo. Ele voltou até a porta e a abriu alguns centímetros. Iluminava um pouco o local, mas não havia jeito de manter a porta aberta. Rapidamente, tirou o sapato e o usou para manter a fresta. Depois, seguiu para a passarela, agora visível. Caminhou pelo piso de metal gradeado, sentindo a diferença nos pés, um calçado e o outro descalço. Pelo menos conseguia enxergar o caminho. A escada para o piso inferior
Ficava bem à frente, mais 10 metros. Escuridão. A luz desapareceu. Arnold olhou para a porta e percebeu que a luz fora bloqueado pelo corpo de um velociraptor. O animal se abaixou e cuidadosamente farejou o sapato. Henry Wu andava de um lado para o outro. Passava a mão pelos consoles do computador. Tocava as telas. Não conseguia ficar parado. Estava agitado, quase frenético de tanto nervosismo. Repassou mentalmente os procedimentos necessários. Precisava agir rapidamente. A primeira tela se acenderia e ele... O rádio chamou. Ele o agarrou. Sim, estou aqui. Conseguiu restaurar a força? Era Muldoon. Havia algo estranho em sua voz. Um vazio. Não, o Wu disse, sorrindo de satisfação ao saber que Muldoon ainda vivia. Acho que Arnold chegou até o abrigo, Muldoon disse. Depois não sei o que aconteceu. Onde está? Estou preso. O quê? Preso dentro de um maldito de um cano, Muldoon disse. E estou fazendo o maior sucesso aqui. Colado dentro do cano, melhor dizendo, Muldoon pensou. Havia uma pilha de tubos de drenagem atrás do centro de visitantes e ele se jogara dentro de um deles, o mais próximo, arrastando-se como um desesperado. Os canos eram meio estreitos, mas conseguira entrar e ficar a salvo. Pelo menos por enquanto. Depois que arrancara a perna de um velociraptor com um disparo quando o maldito abelhudo chegara muito perto do cano. O bicho saíra urrando e os outros se intimidaram. Só lamentava não ter esperado para ver a cabeça no fim do cano antes de apertar o gatilho. Mas ainda teria outras chances, porque 3 ou 4 animais o esperavam lá fora, rosnando. Sim, eu sou muito popular aqui, disse pelo rádio. Arnold tem um rádio? Wu perguntou. Acho que não, Muldoon respondeu. Fique aí e espere, não saia. Ele não vira como era a outra extremidade do cano, pois entrara muito depressa e não podia ver agora. Estava preso. Só torcia para que não fosse aberto. Detestava a ideia de um dos desgraçados morder a sua bunda. Arnold recuou na passarela. O Velociraptor encontrava-se a uns 3 metros, procurando-o, avançando na escuridão. Arnold podia ouvir os estalos das patas mortíferas no metal. Mas ele avançava lentamente. Arnold sabia que o animal enxergava bem, mas o piso da passarela e os odores mecânicos poucos familiares o tornaram mais cauteloso. Aquela cautela era sua única esperança. Se conseguisse chegar na escada e descer para o piso inferior, porque tinha quase certeza de que os Velociraptors não desciam escadas. Pelo menos não desceria aquela, com degraus tão pequenos e íngremes. Arnold olhou por cima do ombro. Os degraus estavam a pouco mais de 1 metro. Mais um passo. Mais um passo. Chegara. Recuando, segurou o corrimão e desceu os degraus quase verticais. Seus pés tocaram o piso de concreto. O raptor rosnou de frustração a 6 metros acima dele, na passarela.
Ainda não foi dessa vez, cara, Arnold falou, virando-se em seguida. Agora estava muito próximo do gerador auxiliar. Só mais alguns passos, e mesmo no escuro, ouviu um baque surdo atrás de si. Arnold olhou para trás. O Raptor estava parado ali embaixo do piso de concreto, rosnando. O desgraçado tinha pulado. Olhou em volta, procurando algo que servisse de arma. De repente, foi jogado de costas no chão. Algo pesado comprimia seu peito. Não conseguia respirar. O animal estava em cima dele. Sentiu as garras fortes rasgando a carne do tórax e o hálito morno contra o rosto. Desesperado, Arnold abriu a boca para gritar. Ellie estava segurando o rádio, escutando. 2 empregados, sabendo que ali estariam seguros, tinham vindo para o alojamento, mas nenhum outro chegara nos últimos minutos. E lá fora reinava o silêncio. Pelo rádio, Muldoon perguntou: "Quanto tempo já passou?" 4 ou 5 minutos, Wu respondeu. Arnold deveria ter ligado o gerador a essa altura. Muldoon preocupou-se. Tem alguma ideia? Não, Wu disse. Notícias do Genaro? A voz de Genaro soou imediatamente. Eu tô aqui. Onde se meteu, maldito? Muldoon esbravejou. Estou a caminho do prédio da manutenção, Genaro informou. Tomara que eu tenha sorte. Genaro agachou-se no meio da vegetação, escutando, atento. Bem na sua frente, estendia-se o caminho entre canteiros, levando ao centro de visitantes. Sabia que o abrigo da manutenção ficava a leste. Ouviu o chilrear dos pássaros nas árvores. Uma brisa suave soprava. Um dos raptores rugiu, ao longe. Genaro correu, mergulhando na folhagem. Gosta de viver perigosamente? Nem um pouco. Era verdade. Não gostava mesmo. Mas Genaro achou que tinha um plano, ou pelo menos uma esperança. Se ficasse ao norte do complexo principal dos prédios, poderia aproximar-se do abrigo por trás. Todos os raptores provavelmente rodeavam os outros edifícios, ao sul. Não teriam motivos para permanecer no mato. Pelo menos ele esperava que não. Movia-se com cuidado, embora soubesse que fazia muito barulho. Diminuiu a velocidade. Estava perdendo o fôlego. A vegetação era muito densa. Não via mais do que 2 ou 3 metros à frente. Temia passar reto pelo abrigo da manutenção. Então avistou o teto à direita, acima das palmeiras. Ele seguiu na direção do abrigo pela lateral. Encontrou a porta e a abriu, entrando. Estava escuro. Tropeçou em alguma coisa. Um sapato masculino. Genaro franziu a testa. Escancarou a porta e penetrou mais fundo no prédio. Viu uma passarela à frente. De repente, se deu conta de que não sabia para onde ir. E havia deixado o rádio para trás. Maldição! Deveria haver um rádio em algum lugar do abrigo de manutenção. Ou talvez fosse melhor procurar o gerador e pronto. Sabia reconhecer um gerador. Provavelmente ficava no andar de baixo. Encontrou uma escada que levava ao piso inferior. Lá embaixo estava mais escuro ainda. Era difícil ver qualquer coisa. Tateando, avançou por entre os canos, mantendo as mãos à frente para não bater a cabeça em nada. Ouviu um animal rosnar e parou. Escutou, mas o som não se repetiu. Avançou cautelosamente. Algo pingou em seu ombro, escorrendo pelo braço. Era quente,
líquido. Ele tocou o braço no escuro. Pegajoso. Cheirou o líquido. Sangue. Olhou para o alto. O raptor estava trepado num cano, um pouco acima de sua cabeça. O sangue pingava de suas garras. Estranhamente, Genaro pensou que o animal estava ferido. Depois, se deu conta da realidade e começou a correr. Mas o raptor pulou nas suas costas, jogando-o no chão. Genaro era forte. Conseguiu se levantar, empurrando o raptor, e rolou no piso de concreto. Quando virou, viu que o raptor estava caído de lado, agitando as pernas. Sim, estava ferido, na perna, por algum motivo. Mate-o. Genaro procurou algo que servisse como arma. O raptor ainda estava caído. Procurou desesperado por alguma coisa, qualquer coisa. Quando olhou novamente, o dinossauro tinha desaparecido e rosnava, oculto nas sombras. Genaro fez um círculo completo com as mãos estendidas. Então, sentiu uma dor forte na mão direita. Dentes. Fora mordido. O raptor moveu a cabeça e Genaro perdeu o equilíbrio, caindo. Deitado na cama, lavado em suor, Malcolm escutava o rádio que estalava. Alguma coisa? Muldoon perguntou. Conseguiu ouvir alguma coisa? Nenhuma palavra, Wu respondeu. Que droga! Houve uma pausa. Malcolm suspirou. Eu mal posso esperar qual será. Esperar para saber qual vai ser o novo plano. Eu gostaria de levar todos para o alojamento e formar um grupo, mas não vejo como. Há um jipe na frente do centro de visitantes, Wu informou. Se eu o levar até aí, acha que consegue chegar até ele? Talvez, mas não, você precisaria abandonar a sala de controle. Eu não posso fazer nada daqui de qualquer jeito. Deus sabe que fala a verdade. Malcolm concordou. Uma sala de controle sem eletricidade não controla nada. Está bem, Muldoon disse. Vamos tentar. A coisa aqui está ficando preta. Deitado na cama, Malcolm repetiu. Está ficando preta. E vai acabar numa tragédia. Os raptores nos seguirão até lá, Wu informou. Mesmo assim, vamos tentar. Muldoon decidiu. O rádio foi desligado. Malcolm fechou os olhos, respirando lentamente, tentando ao máximo se poupar. Relaxe um pouco, Ellie pediu. Acalme-se. Sabe o que temos aqui? Malcolm falou. Eu explico. Todas essas tentativas de controlar a situação refletem a atitude ocidental, que já tem 500 anos. Começou na época em que Florença, na Itália, era a cidade mais importante do mundo. O conceito básico de ciência, uma nova maneira de olhar a realidade, uma maneira objetiva que não dependia de nossas crenças ou nacionalidades, uma maneira racional, era uma ideia original e excitante naquela época, naquele tempo. Oferecia possibilidades e esperanças para o futuro e acabava com o antigo sistema medieval que tinha centenas de anos. O mundo medieval da política feudal, dogma religioso e superstições fanáticas caiu perante a força da ciência. Mas, na verdade, isso aconteceu porque o mundo medieval não funcionava mais.
não funcionava nem economicamente e nem intelectualmente, e não se encaixava no mundo novo que surgia. Malcolm tossiu. Mas agora ele prosseguiu. Agora a ciência é o sistema de crenças que tem centenas de anos. E do mesmo modo que o sistema medieval antes dela, a ciência ela não se encaixa mais no mundo. A ciência reuniu tanto poder que suas limitações práticas começaram a aparecer. Em grande parte por causa da ciência, bilhões de pessoas vivem no mundo pequeno, amontoadas, em contato permanente. Mas a ciência não pode nos ajudar a decidir o que fazer com o mundo ou a viver. A ciência pode fazer o reator nuclear, mas não pode nos ensinar a construir um. A ciência faz inseticidas, mas não pode nos ensinar a usá-los. E o nosso mundo o nosso mundo está se poluindo nos pontos fundamentais, no ar, na terra, na água, por causa da ciência descontrolada. Malcolm suspirou. Isso é óbvio para todos. Malcolm ficou em silêncio por algum tempo. De olhos fechados, respirava com dificuldade. Ellie achou que finalmente dormira, mas de repente ele se sentou na cama. E, ao mesmo tempo, o maior argumento intelectual em defesa da ciência desapareceu. Desde Newton e Descartes, a ciência nos oferece explicitamente a possibilidade do controle total. A ciência reivindica o poder do controle, o poder de se controlar tudo através da compreensão das leis naturais. Mas no século XX, essa reivindicação tornou-se inócua e não pode ser restaurada. Em primeiro lugar, o princípio da incerteza de Heisenberg estabeleceu os limites do que nós podemos saber a respeito do mundo subatômico. Ora essa, dizemos, ninguém vive num mundo subatômico. Não faz diferença na nossa vida cotidiana. Depois, o teorema de Gödel criou limites similares para a matemática, a linguagem formal da ciência. Os matemáticos costumavam pensar que a sua linguagem possuía uma verdade intrínseca especial, derivada das leis da lógica. Agora sabemos que a chamada razão não passa de um jogo arbitrário, nada muito especial como pensávamos que era. Ellie achou que tinha visto um sorriso no rosto de Malcolm. E agora, a teoria do caos prova que a imprevisibilidade faz parte das nossas vidas cotidianas. Ela é tão mundana quanto a tempestade que não conseguimos prever. Com isso, o grande projeto da ciência, acalentado durante tantos séculos, o sonho do controle total, ele morreu nesse nosso século. E com ele muitas das justificações do aparato racional que justifica os atos da ciência. A ciência sempre disse que não sabia tudo, mas que um dia saberia. Agora nós sabemos que isso não é verdade. Só uma pretensão tola. Tão errada e equivocada quanto uma criança que pula do alto de um prédio porque acredita que pode voar. Isso é muito radical, Hammond disse, balançando a cabeça. Testemunhamos o fim da era da ciência. A ciência, como qualquer outro sistema fora de moda, está se destruindo. Conforme adquire mais poder, ela mais se mostra incapaz de lidar com este poder. Porque as coisas estão acontecendo muito depressa atualmente. Há 50 anos, todos ficaram de queixo caído por causa da bomba atômica. Aquilo sim era poder. Ninguém poderia imaginar que ninguém poderia imaginar algo além do poder da bomba atômica. No entanto, menos de uma década depois da bomba, começamos a ter o poder genético.
E o poder genético é muito mais potente do que o poder atômico. E vai estar ao alcance de todos. Ela virá em kits para que se guardem na garagem. Experiências de criança, laboratórios baratos para terroristas e ditadores. E isso forçará todos a fazer a mesma pergunta. O que eu devo fazer com o meu poder? E esta é a pergunta que a ciência diz que não consegue responder. Mas então, o que é que vai acontecer? Ellie perguntou. Malcolm deu de ombros. Uma mudança. Que tipo de mudança? Todas as grandes mudanças são como a morte, Malcolm afirmou. A gente só enxerga o outro lado quando chega lá. E fechou os olhos. Coitado, Hammond murmurou, balançando a cabeça. Malcolm suspirou. Tem alguma noção de que é improvável que você ou qualquer um de nós consiga escapar dessa ilha com vida, John? Fim do capítulo 49. Controle.